estiveram ontem na Santa Ceia? Levante sua mão. Muita gente, graças a Deus. Tivemos uma ceia abençoada, bastante animada, né? Desde o começo, desde a primeira oração, quando o pastor Walter abriu o culto, a igreja toda participando. Eu até virei para o pastor Lucas e falei, hoje nós não vamos tomar bronca do pastor Walter, porque está todo mundo respondendo, né? Foi uma bênção realmente. E aí fica mais ou menos justificada a igreja vazia hoje, né? Feriado prolongado, ceia ontem. Aí quando eu entrei na igreja, eu falei para minha esposa, só vem Pedro, Tiago e João hoje, né? Os crentes mais velhos como eu, tinha essa mania de falar, vamos para o culto de oração? Vamos. Quem estava lá? Você foi no culto de oração? Fui. Quem estava lá? Só Pedro, Tiago e João. Porque quando Jesus ia orar, ele chamava esses 3 discípulos, né? Está lembrado lá em Mateus 16, o monte da transfiguração? Quem estava orando? Pedro, Tiago e João. Aí Jesus ia orar, quando voltava, estavam os 3 dormindo ainda, né? Além de ser pouco, ele estava dormindo. Aí Jesus chacoalhava, meu chapa, você não consegue ficar nem uma horinha comigo, como se fosse fácil orar uma horinha, né? Aí eu vou orar de novo, aí dormia de novo, Pedro, Tiago, João. E é assim, né? Mas mesmo em momentos de fraqueza, não é o nosso caso, mas quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que mesmo em momentos de fraqueza, a igreja está lá, né? Durante muitos anos, nós aqui do Ocidente pensávamos que na União Soviética não tinha igreja. Pensávamos que na China comunista não tinha igreja. Pensávamos que em Cuba não tinha igreja. Em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, depois acabou com a União Soviética, aí a Assembleia de Deus enviou missionários para lá e ficamos espantados, descobrimos que havia uma igreja clandestina, porque era proibido pelo sistema, né? pelo Estado, de haver igreja. A China, a mesma coisa, uma das igrejas que mais cresce no mundo, a igreja escondida na China, né? Eles vivem também de maneira, a China fala, não, aqui tem igreja, tem 2 denominações que oficialmente podem existir, né? Mas há uma perseguição. Agora os cristãos continuam crescendo, mesmo nesses países islâmicos, onde não é permitido pregar o evangelho. Na Arábia Saudita, por exemplo, se você for pego tentando evangelizar uma pessoa, ou entregando um folheto, eles prendem você e decepam a sua mão, cortam a sua mão fora. Mas mesmo nesses países a igreja permanece, mesmo nesses países o Espírito Santo de Deus continua trabalhando, né? Há relatos de irmãos entre os iranianos. O Irã é uma república islâmica, o evangelho não pode ser pregado também. O que Jesus tem feito? Dado sonhos aos iranianos, a afeganistãos, a paquistaneses. Jesus tem aparecido para essas pessoas e elas têm se convertido. Depois fogem dos países, dão testemunho, gravam um vídeo dizendo, olha, eu estava dormindo, Jesus apresentou-se a mim, apareceu para mim, pregou para mim, eu me converti e hoje sou um cristão. Alguns ficam para fazer o trabalho, né? Há uma perseguição muito grande hoje. Estima-se que pelo menos 150 milhões de cristãos são perseguidos hoje. E há uma média de 100 mil cristãos mortos todos os anos. Guarde esse número. Se fala muito na mídia de perseguição contra os muçulmanos, mas ninguém fala dos cristãos. Pelo menos 100 mil cristãos mortos todos os anos. O ano 2016 foi o ano que mais cristãos morreram nos tempos modernos. Morreu mais até do que na época em que a igreja era perseguida pelo Império Romano. Fala-se em 105 cristãos que morreram nesses países comunistas, países muçulmanos, mas aqui a imprensa não fala, né? Não interessa, isso não dá notícia, mas eu quero que você ore por isso. Lembre desses cristãos que são perseguidos, né? A chamada Igreja Perseguida. Inclusive nós temos um dia no ano, um domingo, chamado Domingo da Igreja Perseguida, onde é feita uma oração nacional, né? Entre as igrejas que são envolvidas, pela chamada Igreja Perseguida. Está bem? Você está feliz com Jesus, a despeito dos nossos irmãos que são perseguidos? Você está feliz por poder saber isso e poder orar por ele? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21, por favor. Eu quero pregar uma mensagem, que certamente você já leu essa passagem. Fala da pesca maravilhosa. O título é A Pesca Maravilhosa, ou Jesus e a Pesca Maravilhosa.
É um texto bastante conhecido, simples, mas ele, na minha opinião, como toda a palavra de Deus, ele é bastante atual. Evangelho de João, capítulo 21, eu vou ler dos versículos 1 até o 14. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Esse mar de Tiberíades é o mar de Quinerete ou mar da Galileia. Ele tem esses nomes, dependendo da época ele mudava de nome, as pessoas chamavam ele por outro nome. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe em uma brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E foi esta a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Senhor, nós temos lido a Tua palavra e Te agradecemos por isso. Pedimos que a Tua graça flua em nosso meio, que o Senhor permita pregar com a autoridade que a Tua palavra tem, e que Teu Espírito nos ensine todas as coisas por meio dela e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu separei algumas fotos, 2 fotos do Mar da Galileia, pedi para colocarem aqui. Se você, olha aqui, ó, essa foto foi tirada num barco no Mar da Galileia, e lá em Israel, eles dizem que esse barco foi feito seguindo as dimensões e o formato que eles acreditam que tinham os barcos no tempo de Jesus. Apenas essa cobertura provavelmente não tinha na época. Você vê que era um barco relativamente grande, e pelo texto nós entendemos que havia pelo menos 7 discípulos ali, e os 153 grandes peixes foram colocados dentro do barco. Então não dá para ser uma canoa, né? Tem que ser um barquinho relativamente robusto. E a outra foto mostra o que se chama Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, embora a gente não veja com facilidade o outro lado. Ele é um lago muito grande. Tem o nome de Quinerete também, por causa do formato. Quinerete em hebraico significa violino, ele tem formato de violino. É um mar grande, ele recebe água do Rio Jordão, aí ele acumula e depois continua o Rio Jordão e vai desembocar lá no sul, que nós chamamos Mar Morto, ou os judeus não chamam de Mar Morto, eles chamam de Mar Salgado. Bem, o Mar da Galileia é um lugar onde Jesus teve muita atividade, houve uma atividade muito intensa de Jesus e dos discípulos nesse mar. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas no Mar da Galileia, né? Jesus fez o chamado de alguns dos seus discípulos para se tornarem discípulos, depois apóstolos, no Mar da Galileia. Pedro foi chamado no Mar da Galileia. 3 anos e meio aproximadamente antes dessa passagem que eu acabei de ler, Jesus passou no mesmo mar, só que ele não era um pregador famoso, era um pregador, mas não um pregador famoso que se tornaria depois. E os discípulos também haviam encontrado dificuldade na pesca.
E naquele momento Jesus entrou no barco de Pedro, pediu para Pedro remar um pouco, se afastar um pouco da praia, pregou uma mensagem. Depois que terminou de pregar, Jesus falou para Pedro remar até o fundo do mar e deu ordens para que fosse lançada a rede. Eles lançaram a rede e conseguiram pescar uma quantidade muito grande de peixe. Curiosamente, 3 anos e meio antes, foi um desastre, porque as redes começaram a se romper. Eles tentaram colocar os peixes dentro do barco e o barco quase afundou. E aí, quando eles voltaram para a praia, Pedro se prostrou diante de Jesus e falou, ou melhor, não se prostrou, ele se prostrou na segunda vez. Ele falou: mestre, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, Pedro não queria continuar com Jesus por perto, porque ele entendeu que Jesus tinha algo especial de Deus, e que ele, sendo um pecador, não convinha misturar luz com as trevas. Só que Jesus inverteu a expectativa de Pedro e falou: você agora vai ser meu discípulo, vem e me segue, eu vou fazer você agora um pescador de homens. 3 anos e meio depois, a situação é bastante diferente. Há mais ou menos uma semana, Jesus havia morrido. Estão aqui 7 discípulos, na mesma praia onde Pedro foi chamado, na mesma praia onde Jesus pregou algumas vezes. E aí uma frase que tem deixado muitos pesquisadores, muitos pastores em dúvida sobre o lado que se deve tomar. Pedro fala: eu vou pescar, o que significa eu vou voltar para a velha profissão, eu vou abandonar o meu chamado espiritual, a minha vocação para ser pescador de homem. Alguns interpretam assim: Pedro estava se desviando. Outros dizem que não, para não pensar besteira, porque Jesus tinha morrido, e eles esperavam que Jesus não morresse, esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel, mas essas expectativas foram frustradas, né? Então, para não ficar pensando besteira, falou: eu vou fazer alguma coisa, para não ficar aqui esperando a caraminhola entrar na minha cabeça, né? Cabeça, mente vazia, oficina do diabo. Então ele falou: eu vou pescar para ter alguma coisa para fazer. Eu não vou dizer que lado você deve tomar, mas pelo menos preciso te dizer que essa dúvida é uma dúvida que incomoda tanto os nossos professores como pastores. E a questão não se resume a Pedro, porque quando Pedro disse eu vou pescar, os outros disseram nós vamos com você. Então, se Pedro desviou, ele caiu atirando, né? Levou outros com ele. Mas o que é que acontece? A atividade da pesca era uma atividade comum, evidentemente. O Mar da Galileia é o principal local onde se pesca. Ali a região é uma região seca. Até hoje, o Mar da Galileia é a principal fonte de água da Galileia. E tem crente, tem turista que vai para lá e não vê a hora de visitar o Mar da Galileia com a garrafinha de plástico. Eu já vi isso, né? Aí ele vai com a garrafinha de plástico: vou pegar a água da Mar da Galileia e vou levar para São Paulo, vou levar para o Rio de Janeiro, né? Aí os guias tiram sarro dos brasileiros que fazem isso, né? Porque se qualquer hotel que você estiver em Israel, se você abrir a torneira, a única água que vai sair é da Galileia, do Mar da Galileia, porque Israel não tem outra fonte de água. Então você não precisa se desviar do grupo, né? Ir lá, molhar o pezinho, pegar a garrafinha de água. No hotel, no conforto do seu hotel mesmo, abre a torneirinha e você vai pegar água do Mar da Galileia, né? E depois você faz a sua macumbinha gospel, porque tem gente que gosta, né? O pastor Walter já contou aqui a história de um pastor que foi com a gente, e ele pagou o excesso de bagagem, de tanta pedra e galões de água que ele trouxe de Israel, né? E quando chegou aqui em São Paulo, ele sabia que eu trabalhava escrevendo livros, ele me contratou para escrever um livro sobre o testemunho dele. E o dia que eu fui numa reunião, que ele convidou para a reunião, eu fui na igreja dele aqui em São Paulo. Eu cheguei no escritório, tinha uma mesa de escritório assim, com um monte de garrafinha de água. Eu falei, eu já sabia, né? Mas perguntei para sacanear mesmo, né? Falei: o que é esse monte de garrafinha? Eu peguei, aí ele mostrou um galão, né? Ele falou: eu vou colocar um pouquinho de água em cada uma das garrafinhas pequenininhas e vou vender para os irmãos da igreja. Então, quando eu falo de fazer macumia gospel, eu não estou exagerando não, tem gente que faz mesmo. Água benta. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite, nada pegaram.
Você está no único lugar do seu país em que a bênção que você procura está lá. Você entra no lugar e não é abençoado. Você já passou por isso? Você está no lugar da bênção, sabe que lá é o lugar da bênção, mas você não consegue ser abençoado. Que luta! Pescar de madrugada era o comum, porque ao redor do Mar da Galileia, o que se faz é agricultura. Muitas famílias pobres trabalhavam na agricultura de dia e à noite pescavam para poder completar sua renda. Então pescar de noite era o comum. Eles pescaram a noite toda e não pescaram nada. Passaram a noite toda no mar, no lago, e não pescaram nada. Veja que situação. Eles esperam que Jesus se revele como Messias. Ele não se revela. Eles esperam que Jesus expulse os romanos que estavam oprimindo eles. Jesus não expulsa. Eles esperam que Jesus, pelo menos Judas, esperava que Jesus montasse um exército, pegasse um cavalo árabe e entrasse em Jerusalém como um grande líder, do jeito que fez Davi. O filho de Davi, Salomão, tinha cidades para guardar carros e cavalos de guerra, diz o texto do livro de Reis. Salomão montou um exército enorme, ou melhor, administrou o exército que o pai dele montou, né? E tinha gente em Israel no tempo de Jesus que esperava que Jesus fizesse isso, montasse num cavalo importado, organizasse um exército, fizesse guerra contra os romanos. O que Jesus fez? Mandou os discípulos entrarem numa aldeia, pegar um jumento, e na minha opinião, Jesus está ali humilhando os judeus. Como diz a nossa expressão, está tirando onda com os judeus. Vocês esperam um libertador poderoso? O meu reino não é desse mundo. Aí ele entra num jumentinho pangaré na cidade de Jerusalém e fala: o meu reino não é desse mundo. Eu não venho com violência, eu não venho pela força, eu não venho com armas, eu venho com amor, eu venho com mansidão, eu venho com humildade. A minha guerra não é uma guerra para matar pessoas, a minha guerra se dá, como o Rick falou agora há pouco, no mundo espiritual. Você percebe que há guerras que estão acontecendo no mundo espiritual? Sabe que há coisas na sua vida que estão acontecendo no reino do Espírito. Nós estamos aqui, mas está acontecendo uma batalha espiritual. Às vezes a gente não gosta de espiritualizar demais, com medo de cair no fanatismo. Mas aí cometemos um outro erro, que é racionalizar demais. E é esquecer que Deus é Espírito, que há anjos a serviço da igreja, de que o Espírito de Deus está na igreja, de que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes, os principados nas regiões celestiais. Precisamos de equilíbrio. Você está consciente disso? Muito bom. Havia um derrotismo aqui. Eles não esperavam que Jesus morresse, morreu. Esperavam que Jesus libertasse o povo, não libertou, pelo menos aos olhos deles. Aí Jesus manda que eles fossem para Galileia. Eles vão para Galileia, mas para fazer o quê? O que era para fazer na Galileia? O anjo havia dito para para Marta, né? Ou melhor, para Maria, né? Quando esteve no túmulo. Não adianta procurar Jesus onde ele não está. Vocês estão procurando o vivo no cemitério. Vão para Galileia. Os discípulos foram para Galileia. Mas vai fazer o que na Galileia? Não há mais instrução. Esse é um dilema com o qual a gente convive. E não pense porque eu sou pastor, ou porque eu sou teólogo, que eu tenho um contato, um telefone vermelho, e que tudo aquilo que eu quero saber, eu só ligo para o Senhor, e Ele responde, porque não. Nós estamos todos no mesmo barco, nós temos algumas orientações, mas eu diria que mais da metade, quase a totalidade, nós fazemos as apalpadelas. Nós vamos na direção que o Senhor deu, mas sem muito detalhe. Ora, foi assim com Abraão.
Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Para onde? Cadê o mapa? Cadê o endereço, o CEP? Para a terra que eu vou te mostrar. Primeiro você sai. Se você não sair, eu não vou dar mais detalhes. Mas sai para que lado? Sai para um lado que você quiser, mas saia. Mas para o norte, para o sul, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Saia para o lado que você sentir no seu coração sair. No meio do caminho, Deus vai corrigir as coisas, mas tome a iniciativa de sair. Não importa para o lado que você vai sair, o importa é que você obedeça a ordem imediata de Jesus. Tome uma iniciativa, comece. Eu não lembrava disso, mas lembrei agora. Claro que não é por acaso, né? Quando eu comecei a escrever textos, eu não queria lançar. Na época era muito divulgado apostila. As pessoas escreviam livros dentro da igreja e lançavam apostilas. Eu não queria fazer apostila. Imagina, né? Escrever apostila, que negócio mais pobre, né? Quero lançar logo um livro, né? Capa dura, letra dourada. Afinal de contas eu trabalho na área gráfica, né? Tem direito, conheço o caminho das pedras. Mas eu escrevi o primeiro, escrevi o segundo, escrevi o terceiro, escrevi mais um outro texto sobre corpo, alma e espírito, e mais um outro, e nada. Um dia, acho que foi uma irmã, chegou e falou assim, lê um versículo para mim, se eu não me engano está em Ageu, salva minha irmã, Ageu ou Zacarias, acho que é Ageu. Não despreze o dia dos começos simples. Algumas versões dizem, não despreze os dias dos pequenos começos. Vamos fazer apostila. Aí eu já tenho pelo menos mais de 350 mil livros, eu já vendi, já ganhei prêmios, mas sai da casa do teu pai, Abraão. Para que lado? Sai. Depois a gente orienta, depois a gente encaminha, mas sai. Havia um sentimento de derrota aqui. Não sabiam o que fazer. E para agravar a situação, no versículo 5, Jesus perguntou para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Ou seja, era derrota total. Investiram 3 anos e meio da vida deles atrás de Jesus, e agora o que acontece? Eles não têm o que comer. Você já sentiu essa impressão, já teve essa impressão de que o tempo que você passou dedicando a Deus, gastando seu tempo em oração, vindo no ciclo de oração, dando oferta, abençoando o missionário e tudo mais, não virou nada? Certamente eles pensaram isso. E o pior é que Jesus apareceu na praia de madrugada, eles não reconheceram Jesus. Quando Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Eles não perceberam que era Jesus que estava perguntando. E responderam, não temos nada para comer. Tem nada aqui. Não tem pão e não tem peixe. Versículo 6, Jesus diz, lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. Eu li um comentário de que, normalmente, do lado direito ficavam os remos. E os discípulos jogavam a rede para o lado esquerdo, para não atrapalhar, para não enroscar nos remos. Faz sentido, porque senão, por que João faria questão de anotar isso? E por que Jesus mandaria jogar a rede para o lado direito? Havia um motivo, senão Jesus falava, não, volte para lá e jogue a rede novamente, simplesmente assim. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus deu o lado para onde era para lançar a rede. Lance a rede para o lado direito, na parte funda do lago Mar da Galileia, e vocês vão encontrar. Ou seja, Jesus entra numa situação de derrota, e ele agora começa a dar esperança. Ele dá esperança quando nós estamos no meio da crise. A palavra de Deus, ela é recebida por nós, e ela parece fazer mais efeito no momento em que nós estamos com fome, no momento em que nós estamos com sede.
e que estamos mais sensíveis para perceber aquilo que Jesus está falando. Eu gosto de uma passagem de Jó, eu já mencionei ela várias vezes aqui. No final da experiência negativa de Jó, aquele sofrimento todo que ele teve, no capítulo 42, ele confessa: olha, antigamente eu sabia coisas a seu respeito, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvia. E aí ele conclui dizendo: mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, a gente pode saber coisas a respeito de Jesus. Eu posso saber muita coisa da Bíblia, mas parece que essa palavra, ela ganha vida quando a gente está mais sensibilizado, quando a gente está mais na prova, quando a gente está se sentindo derrotado. Parece que há momentos em que Jesus prepara para nos fazer a palavra de Deus ganhar um sentido novo. É aquele momento quando você lê o texto e fala: puxa vida, eu já li isso 3, 4, 5 vezes, mas agora parece que a palavra de Deus saltou. Você já teve essa impressão de ler a Bíblia e parece que aquele versículo ganhou uma proporção que não tinha antes? É aquele momento quando Deus está falando com você. É aí que você percebe, quando Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Jesus não é uma simples palavra, não é um registro de um signo, de uma letra que eu faço num papel. Não, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ela é espírito, ou seja, ela tem uma natureza que vem de Deus, e ela é vida, para provocar vida no nosso coração. Então, quando Jesus fala: lancem a rede do lado direito, Ele está injetando o Espírito dele na vida daqueles discípulos, está colocando vida numa situação que estava morta, e está dando esperança para eles. O resultado? Provoca uma atividade. E aqui Ele vai provocar uma atividade com gente que está com o barco à deriva. Há pessoas aqui entre nós que estão acostumadas com a igreja, o que é um perigo acostumar com a igreja. Pastores, obreiros em geral, líderes de departamentos, diáconos, os irmãos de oração. É uma vocação perigosa, porque você corre o risco de se acostumar com todo dia estar na igreja, ou dia sim, dia não, e de repente o sagrado já não te impressiona mais, faz parte do cotidiano, banaliza o sagrado, banaliza as coisas de Deus. Veja os filhos do sacerdote do Antigo Testamento, né? O sacerdote Eli, Nadab e Abiú. Leia a história deles, veja quanta besteira eles fizeram, né? Por quê? Familiarizaram-se demais com as coisas de Deus. E veja, aqui quando Jesus, no versículo 6, manda eles lançarem a rede do lado direito, eles estavam tão à deriva, que nem quiseram saber quem era. Se era um especialista em pesca, se era um rabino, se era um profeta. Eles estavam tão jogados no mundo, tão acostumados com uma situação que estavam vivendo, tão entregues, tão rendidos, que eles entram no bar, remam, lançam a rede, pescam os peixes, e aí João, aqui ele não fala o nome dele, mas é João, ele cochicha para os outros discípulos: é o Senhor. E aí Pedro certamente se lembra de 3 anos e meio atrás, o mesmo Jesus, no mesmo barco, a mesma ordem, o mesmo milagre. E Pedro estava como? Talvez só de tanga, ou estivesse pelado. E aí ele pega a sua capa e veste a capa. Você já viu aqueles pregadores que falam, espiritualizando a capa, né? Bartimeu jogou sua capa, porque a capa representava a vida velha, a vida do passado, a vida de pecado, e blá 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 blá. Aqui Pedro faz o contrário. Pedro pega a capa, se veste da capa, e a capa atrapalharia ele. Por quê?
Porque ele se joga na água e vai nadar mais ou menos 90 metros, naquele marzão que vocês viram aí. 90 metros com a capa. Ele se chega até Jesus, se prostra diante de Jesus, e agora, diferente de 3 anos e meio atrás, ele não fala, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Ele fala, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor agora ressuscitou, e ele está vendo Jesus ali. Ele adora a Deus no coração, ele adora Jesus no coração. Mas o texto também mostra para a gente, que eles ficaram com medo de perguntar se era Jesus. Eles sabiam que era Jesus. Está lá no versículo 12. Jesus chamou, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Ontem nós celebramos a ceia que rememoriza a morte de Jesus, né? E nós comemoramos a ceia por quê? Comemoramos a morte porque pela morte nós temos vida. Pela morte de Jesus nós temos os pecados perdoados. Então graças a Deus que Jesus morreu. Para nós é motivo de alegria. Agora estamos hoje aqui no domingo, celebrando a ressurreição de Jesus. E Jesus aparece aqui para os discípulos, ressuscitado pela 3ª vez. Ele já tinha aparecido para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos, já tinha aparecido também para as mulheres. Agora aparece para os discípulos no mar da Galileia. Iria continuar aparecendo. Daqui a pouco ele ia aparecer na estrada de Emaús, que liga Jerusalém à região que nós chamamos hoje de Gaza. Ele ia entrar na casa daqueles discípulos, ia comer com eles, os discípulos também não iam perceber que era Jesus, até que ele partisse o pão e entregasse o pão. Eles iam reconhecer o gesto de Jesus, a maneira, o jeito, e aí quando eles reconhecessem Jesus, Jesus mais uma vez desapareceria. Depois Paulo lá na frente, quando escrevesse a carta aos Coríntios, diria que durante alguns dias Jesus apareceu a mais de 500 discípulos. Glória a Deus por isso. Por que foram pescados 153 grandes peixes? Há várias teorias, algumas bem malucas, umas que não tem nada a ver. Alguns dizem que é porque, se você somar todos os números até 17, dá 153. Soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 10 mais 16, 17. O resultado é 153. 17 é o número que na aritmética dos gregos eles não encontravam alguma coisa lá que eu não entendo, que não quero também entender, porque minha área não é matemática, eu não sou bom nisso. Outros dizem que porque 153, 50 é o número do Pentecoste, vai vendo as maracutaias que os crentes fazem. 50 é o número do Pentecoste, a palavra Pentecoste significa 50, vezes 3, 150, e 3 é o número da Trindade, 153 mais 3, pode rir. Eles pescaram 153 peixes, porque Jesus queria que eles contassem os peixes, porque eram tantos. Se fosse pouco, quantos peixes vocês pegaram? Uma dúzia. Pescamos 2 dúzias. Uns 30 peixes. Mas não, a pesca foi tão maravilhosa, e eles contaram, porque queriam ter certeza do tamanho do milagre que receberam, queriam contar a bênção com precisão, e não só 153, mas 153 grandes peixes, né? Não era um peixe, não era um lambarizinho, pequenininho de aquário, não, 153 grandes peixes, somente é isso, não tem numerologia, não tem cabala, não tem nada. Agora, para concluir, o que mais nós podemos entender desse texto? Pelo menos 3 coisas. Há 3 coisas no modo de Deus agir na nossa vida. Há o tempo de Deus, há o modo de Deus e há as condições de Deus. Deus, ele tem um tempo para trabalhar nas coisas que faz. Há coisas que Deus faz imediatamente, há coisas que Deus faz com pressa. Sabe Deus por que faz assim? Ou porque Deus tem pressa. Pressa na nossa linguagem, porque Deus não tem pressa para nada, né? Ou porque
você está muito necessitado. Então Deus faz coisas rapidamente. Deus muda algumas coisas e faz coisas rapidamente. Há pessoas na Bíblia, quando nós lemos o Evangelho, que foram curadas depois de muito tempo sofrendo de uma doença. O paralítico no tanque de Betesda, por exemplo. O Evangelho de João conta, se não me engano, no capítulo 5, Jesus entrou naquele lugar, num tanque, e a primeira coisa que o evangelista escreve é: havia um homem que há 38 anos padecia de um mal e estava no tanque. 38 anos. E aí Jesus entra, havia várias pessoas esperando um milagre, mas aquele momento era o momento do milagre do homem que há 38 anos padecia de uma doença. Ou seja, a cura para ele foi mais rápida do que para os outros. A partir do momento que ele encontrou-se com Jesus, aconteceu o milagre. Então, o tempo de Deus nós não podemos prever. Há orações que foram feitas no Antigo Testamento que levaram 200 anos para serem respondidas. Há uma oração que nós conhecemos muito bem, a oração de Daniel. Você já leu sobre a oração de Daniel? Daniel começou a orar, começou a fazer jejum. E aí, quando o anjo veio trazer a resposta de Daniel, o que foi que aquele anjo disse para ele? Homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender as coisas do Senhor, é que a sua oração foi ouvida. Daniel estava orando há 21 dias. Talvez ele estivesse como você, fazendo oração e pensando que Deus não está mais ouvindo. Talvez você está fazendo oração imaginando que Deus não quer mais ouvir a sua oração. Deus não quer mais entrar na sua vida. Mas veja, o anjo disse para Daniel: desde o primeiro dia em que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. E ele acrescenta: e eu vim por sua causa. E por que ele demorou tanto para chegar? O Rick dos teclados, já foi usado para falar. Há uma luta espiritual. E o anjo falou: eu vim por tua causa, mas eu tive que passar por uma batalha antes de chegar aqui. Porque haviam 2 principados ou 2 demônios que impediram a minha chegada. De modo que eu precisei recorrer a um outro anjo para me ajudar a atravessar essa barreira e vir até aqui trazer essa mensagem para você. Então, o tempo de Deus é o tempo de Deus. O que nós precisamos entender é que da nossa parte cabe a perseverança. Imagine se Daniel tivesse parado de orar. Imagine se Pedro de fato tivesse desviado. Imagine se os outros discípulos tivessem desviado. Imagine se Ana não quisesse mais orar pedindo um filho. Imagine se Agar não quisesse mais orar pedindo água para o menino. Deus não teria agido. Esse é o primeiro ponto, o tempo de Deus. Segundo, o modo. Qual é o modo que Deus abençoa? Deus abençoa do modo como quer. Eles eram especialistas em pesca, mas Jesus era especialista em peixe. Vocês lembram ontem o pastor Walter falar? Que nós usamos 10% do nosso cérebro e os outros 90%. Por que Deus criou com essa capacidade toda que nós usamos? Aí o pastor Walter falou: eu penso que no tempo do Jardim do Éden, Adão tinha um poder mental que ele comandava toda a criação, ele comandava os animais e comandava os peixes, né? Se nós perdemos a capacidade de comandar os peixes, se for isso realmente para que serve esse grande poder que nós temos no cérebro, Jesus não perdeu a capacidade de comandar os peixes. Numa outra ocasião, Jesus estava entrando na cidade e foi cobrado o imposto de Jesus. Jesus estava despreparado, não tinha dinheiro. E ele disse o que para os seus discípulos? Lance o anzol. Ele não falou para jogar rede, né? Lance o anzol. Ou seja, não precisa fazer um estardalhaço. Pesque um peixe. Eu vou dirigir o anzol. Esse anzol vai pescar o peixe. Você vai tirar esse peixe da água, vai abrir o peixe, vai ter a moeda para pagar o meu imposto e o seu imposto. Eu imagino que aquele discípulo deve ter obedecido porque era obediente. Mas não tenho dúvida nenhuma que ele deve ter duvidado no coração dele, né? Ver se Jesus está aprontando comigo. Eu vou pegar um peixe vazio e aí ele vai dar uma lição para a gente, né? Jogou o anzol, puxou,
estava lá o peixe, estavam as 2 moedas, ou uma, não sei, mas foi paga. Paga o imposto de Jesus e o imposto do discípulo. Jesus sabe a direção em que os peixes andam. Se você precisa pescar um peixe, Jesus vai dirigir o seu anzol. Ah, pastor Magno, o senhor não sabe da minha luta. Um anzol é pouco, meu problema é grande. Então, lança a rede do lado direito e você pode pescar 153 grandes peixes. Apenas fique sensível à ordem do Senhor para lançar para um lado ou para o outro, mas faça alguma coisa. Jesus ele entra na sua crise, ele precisa provocar alguma atividade, você precisa se mobilizar para algum lado. Entenda. Mas também às vezes, e o que é difícil, às vezes a gente não tem que se mexer. E aí está o complicado de ser crente, o complicado de querer ser dirigido por Deus, porque às vezes Ele nos manda ir, mas às vezes nós queremos ir e Ele nos manda ficar. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar 50 dias em Jerusalém para fazer o quê? Esperando o batismo com o Espírito Santo. Mas o que era o batismo com o Espírito Santo? Ninguém tinha sido batizado ainda. Imagine, irmão, você ficar 50 dias no lugar orando, esperando uma coisa que você não sabe o que é, e nem quando vai vir. Às vezes é preciso ficar, às vezes é preciso ir, às vezes é preciso ir e voltar. Quando eles estavam entrando em Jericó, a ordem do Senhor foi: rodeie a cidade de Jericó por 6 dias. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. Quando terminar, dá um grande grito e o muro vai cair. Então veja, tem vezes que é para ficar, tem vezes que é para ir embora, tem vezes que é para ir e voltar para o acampamento. Então, essas são as condições do Senhor. E as condições do Senhor, elas são específicas. Isso é difícil de entender, mas por outro lado é bom, porque mostra que Deus está preocupado especificamente com você. Ele não trabalha por atacado. Deus nesta noite está fazendo um milagre aqui, aí 2 ou 3 saem abençoados, mais da metade não sai. Não, Deus tem uma palavra para você. Deus tem um modo de tratar com você. Ele respeita o modo como você é. Se você é tímido ou não, se é rico ou não, se tem cultura ou não, se está preparado ou não, se é homem, se é mulher, se é negro, amarelo, branco, não importa. Deus sabe isso. E Ele tem um modo de trabalhar específico para você. Amém? Isso é bom? Isso mostra que Ele valoriza você? Ele não fez todos os milagres do mesmo jeito. Ele curou cego de um jeito, curou cego de outro. Curou paralítico de um jeito, paralítico de outro. Ressuscitou mortos de um jeito, ressuscitou mortos de outro. Batizou com o Espírito Santo de um jeito, batizou de outro. Isso é o brilho da vida cristã. Porque você tem que se envolver com o Senhor para entender qual é o modo como Ele está trabalhando na sua vida. E finalmente, as condições. Quais são as condições em que vão se dar a bênção de Deus? Quais são as condições em que o Senhor vai trabalhar na minha vida? Será que é no momento em que eu vou estar passando por maior luta? Será que é no momento em que eu vou estar desatento? Será que é no momento em que eu me dispor para envolver-me com a obra de Deus? Ou será que Deus vai levar em consideração a minha vida e talvez a hora que eu estiver fraquinho, Ele vai entrar com uma providência tão grande? A gente não sabe. Na verdade, o que o Senhor nos dá para nós começarmos é pouco. Nossa, pastor Magno, o senhor é pastor, está falando isso? Sim. O Senhor não começa com grandes coisas. O Senhor começa com pouco. E eu tenho vários motivos para dizer que biblicamente é assim. Primeiro, que me vem à mente: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí, já tem um versículo. Quer uma passagem também que dá para exemplificar isso? Acabei de dar um exemplo como escritor. Comecei com pouco, o Senhor me colocou no mundo. Quer ver Moisés? Moisés, eu vou usar você para libertar o meu povo do Egito. Quanta gente tem lá? Pelo menos uns 2 milhões. Ah, mas eu não tenho jeito. Ah, eu sou esquisito para falar. Chama o meu irmão. Eu não me visto bem. Não, esquece. O faraó está bravo comigo. Eu andei matando um egípcio aí. Estou procurado. Aí você mesmo.
Se você não quer falar, não fala. Bota o seu irmão para falar, tudo bem. Mas quem vai fazer o milagre é você. Ah, mas eu nunca fiz milagre. Mas vai fazer agora. Mas eu não tenho óleo da unção. Eu não tenho vassoura ungida. Vocês já viram na internet? Vassoura ungida, travesseiro ungido, fronha, toalhinha suada. Moisés tinha um pedaço de pau. Porque cajado é pedaço de pau, né? O que você tem aí, Moisés? Tem um pedaço de pau. Joga o pedaço de pau no chão. Moisés jogou. O que aconteceu com o pedaço de pau? Aconteceu um milagre, o pedaço de pau virou uma víbora, uma serpente, e a serpente começou a correr atrás de Moisés. Imagina um homem de 80 anos, homenzarrão, correndo de uma serpente. Senhor, que presepada é essa, Senhor? Me tira dessa fria. Pega no rabo da bicha. Como assim? Pega no rabo dela, Moisés. E Deus rindo nos céus. Vamos, velho. Assanhado. Pega no rabo da cobra. Moisés deu a volta, pegou no rabo dela e ela virou um pedaço de pau novamente. Vamos repetir a experiência, Moisés? Não, uma só tá bom. Uma só tá bom. Tem coisas que Deus faz na vida da gente uma vez só. Marcam você. Você nunca mais esquece. Tem palavras que Deus dá para você que vão marcar você. Não vai precisar o Senhor repetir. Ele vai dizer uma vez só. Você vai obedecer pro resto da vida. Tem milagres que Jesus não vai precisar repetir. Ele vai fazer na sua vida uma vez só. Tem livramentos que Deus vai te dar uma vez só. Há sonhos que Deus vai te dar uma vez só. Há mensagens que você vai ter uma vez só. E se for entregar para alguém, entregue. Porque você pode não ter a oportunidade de entregar essa mensagem para a pessoa outra vez. Ou, talvez essa pessoa não esteja mais entre nós quando você criar coragem para entregar uma mensagem. Deus está vivo na sua vida? Você acredita nisso? Você acredita que Deus fala com você? Como? Como Deus fala com você? Pela pregação do pastor. Só? Pela palavra? Pela leitura? Por um louvor? A Bíblia diz que Deus fala por sonho. Mas Deus também fala com você diretamente. Deus dá pensamentos para você que aparentemente são pensamentos, mas não são. São palavra de Deus. Vem diferente. Você sente que é diferente, mas você tem medo de acreditar que Deus está usando um comedor de feijão e arroz. Mas Deus está usando um comedor de feijão e arroz. Deus está usando você. Deus está usando um comedor de pão e peixe. Deus se preocupou com o comedor de pão e peixe. Foi atrás dos comedores de pão e de peixe lá no mar, na noite escura da alma. E a noite toda passaram sem pegar um peixe. Alegria, quando ela vem? Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E diz o versículo 4: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Vocês lembram que eu falei uns dias desses? Que eu não ia pedir para Jesus abençoar, nem para proteger, porque isso supõe que Ele não está abençoando e não está protegendo. Eu ia orar para nós percebemos a bênção, percebemos a presença, percebemos a proteção. E o pastor Walter falou ontem que vai pregar uma mensagem sobre isso, né? Que Deus inspirou ele. E olha aqui, Jesus chegou ao amanhecer, eles não perceberam. Veja só, irmã Renata, 3 anos e meio andando com Jesus, conheciam os trejeitos de Jesus, conheciam a voz de Jesus, sabiam que Jesus frequentemente ia ali. E 3 anos e meio depois,
não reconheceram Jesus. Se eles passaram por isso, andando com Jesus diariamente, que dirá nós, irmão Renato, que nunca vimos Jesus, que tivemos fé e temos, mas não sabemos muito bem como Ele é. Mas Jesus se ausentou? Não. Ele se escondeu no céu? Não. Jesus está aqui esta noite. Ele veio. Você já percebeu Ele aí? Você já percebeu Ele aí? Ele já convidou você para comer hoje? Ele falou que tem pão? Ele falou para você trazer um pedacinho do peixe que você pescou? A sua noite escura da alma, talvez você pescou a noite inteira, ou tentou pescar, jogou vara, jogou anzol, tentou com a mão, jogou a rede, mandou ampliar o barco, e não conseguiu pescar nada. A madrugada acabou. Jesus chegou de manhã. Amém? Aquele Jesus que nós celebramos ontem à noite, vem no dia seguinte aqui para nós. Que o Senhor ajude a você e a mim também a perceber quando Ele está por perto. Que Ele abra os nossos olhos espirituais, que Ele sensibilize o nosso coração e a nossa alma, para a gente saber quando Ele está nos rondando, quando Ele está nos acompanhando, quando Ele está fechando porta que nós queremos passar, mas que não é para nós. E ajude-nos a perceber o caminho, quando Ele está corrigindo. Talvez a gente saiu e agora Ele está começando a corrigir a jornada. Calma, o Senhor vai corrigir a sua jornada. Eu vou contar para encerrar um testemunho rápido. Às vezes a gente pensa que o errado deu errado porque o diabo fez assim, né? Domingo passado nós não tivemos o culto aqui por causa do carnaval aí, né? O pastor Walter foi para Belmonte, eu fui pregar na Guarapiranga. Na Guarapiranga 5 almas converteram, né? Mas isso não é tudo. Tivemos o culto aqui no sábado. E porque no domingo ninguém trabalha, um casal falou para nós, para mim e para minha esposa: vamos sair para comer uma pizza? Vamos comer aonde? Eu falei: eu estou duro, escolhe um lugar de pobre aí, porque você é riquinho, né? Eu sou pastor. Aí no fim vai daqui, vai de lá. Falei: vamos para minha casa? Vocês já receberam a gente na sua casa e a gente nunca teve o prazer de receber vocês no nosso humilde apartamento. Vamos. E foram. E comemos, e bebemos, nos alegramos, falamos das coisas de Deus. E aí na hora de ir embora, quase 1h da manhã, ele falou: pastor, só pode orar? Abençoar a nós? Claro. Dificilmente as pessoas pedem para orar depois de comer uma pizza à noite e 1h da manhã, né? Mas eu estou disposto a orar. Comecei a orar, e quando eu começo a orar, a irmã começa a falar em línguas. Falei: olha. E eu continuei orando. E o irmão do meu lado: amém, amém. Orei pelos filhos dele: amém. Orei pelo trabalho dele: amém. Ele prestando atenção. E eu prestando atenção na irmã falando em línguas, e ele prestando atenção na minha oração. Quando eu falei em nome de Jesus, amém, Deus tomou aquela irmã em profecia. Falei: olha, você saiu, mas saiu para o lado errado. Você e sua esposa tomaram uma decisão. Não é isso. E mais, eu estou vendo a sua cabeça trabalhar demais. Vou dar um pouquinho de calma para a sua cabeça. Terça-feira, será domingo de madrugada, né? Terça-feira você vai receber. Não, falou: essa semana você vai receber uma ligação para saber que eu falei com você. Eu não duvidei. Mas depois que tinha falado de uma decisão que eu tinha tomado com a Roselina, terça-feira toca o telefone: amém, já estava te esperando. Qual é a bênção? Amém. Está aflito? Diga para você mesmo: estava, não estou mais. Já estou percebendo Jesus na minha vida. Vamos orar?
Pai, nós louvamos o Teu nome, porque se estivéssemos aflitos, o Senhor estava olhando a nossa aflição. Se estávamos em dúvida, se estávamos sem orientação, se estávamos em crise, se estávamos ansiosos, Senhor, a Tua palavra tem poder para nos acalmar. A Tua palavra tem poder para nos dar a direção, a orientação. Muito obrigado, Senhor, porque podemos vir aqui hoje, nos reunirmos. Certamente haverá fruto deste culto, certamente haverá fruto dessa palavra. Pai, nós oramos pelo nosso irmão e a nossa irmã, que precisam perceber mais a sua ação. Amém também. Aos nossos pastores, pastor Ricardo, pastora Priscila, pastora Márcia, pastor Walter, Senhor, que não estão aqui, os meninos, que todos nós possamos sentir a sua presença constante e real na nossa vida. Pai, não nos deixa nunca duvidar que o Senhor está por perto, mas abra sempre os nossos olhos espirituais, nos dá sensibilidade para perceber a Tua presença santa, pura e verdadeira. Em nome de Jesus oramos assim, agradecidos. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.